Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana com o PET 2, né? Semana 3. Eixo temático é compreensão de texto. E o assunto para o primeiro ano do ensino médio está aí relacionado a um gênero textual que é o poema. Assim, a interdisciplinaridade está em linguagem, ciências humanas e sociais. Nós sabemos, gente, que a nossa vida aí, no nosso dia a dia, nós lidamos com muitas expressões aí, com diversas formas de lirismo, expressões que contêm sentimento, emoções, afeto, né? Quando nós ouvimos uma música no nosso dia a dia, quando nós ouvimos expressões românticas, nós estamos aí lidando com lirismo. Muitas das vezes nós achamos que só o poema, o gênero poema, traz lirismo. E às vezes a gente se engana porque muitas escritas, muitos textos em prosa contêm lirismo, desde que o autor coloque sentimento, emoção, né? O texto dramático tem lirismo, quando ele coloca aí a sua subjetividade, seus sentimentos, tá? O poema é um gênero textual que se constrói não apenas. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, gente. Peraí. Não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego dos versos e seus recursos musicais. Quais são esses recursos, gente? A sonoridade, o ritmo das palavras. Então, um poema, ele não se constrói apenas com sentimento e ideias, não. E emoção não tende a se construir com recursos, que são os sons das palavras, os ritmos, né? A função poética da linguagem também está muito focada ao sentido conotativo, que é o sentido irreal, o sentido figurado. É diferente, é o contrário do sentido denotativo. O denotativo é o contrário do conotativo. O denotativo é o sentido real, verdadeiro. É o sentido das palavras que nós encontramos no dicionário. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, o sentido afetivo, ok? Quando eu digo você é o meu sol, estou querendo dizer que a pessoa é exatamente o sol que nós conhecemos, que brilha no céu? Não. Estou querendo dizer que a pessoa brilha, me ilumina, a pessoa me traz alegria, me traz sensação de calor, me aquece, né? Nós vemos naquela composição musical de Vando, do cantor Vando, você é luz, é raio, estrela e luar. Então ele usa aí vários adjetivos, né, para dizer que a pessoa é muito importante para ela, que a pessoa traz paz, que a pessoa ilumina, que é luz, então ele resume no sentimento de amor e de carinho que essa pessoa é tudo e tudo de bom na vida dele, né? Então é um sentido conotativo. Ele não quis dizer que a pessoa é literalmente uma lua, é um raio, não, tá? Então, a melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Então, a melodia também está muito presente, é um recurso muito utilizado, mas os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a literação e a assonância. A métrica, gente, é um recurso utilizado para medir os versos. Para medir, dentro de um verso, nós podemos medir a quantidade de sílabas poéticas que há naquele verso. Quando nós temos uma linha, né, uma escrita, nós podemos ter ali uma quantidade de sílabas gramaticais. Mas em se tratando de poema, nós temos a contagem das sílabas poéticas. Isso vai depender muito da sonoridade daquele verso, tá certo? Então, as sílabas métricas, ou desculpa, a métrica está muito voltada para o escandimento. Quando nós vamos escandir um verso, nós temos aí a quantidade de sílabas poéticas dentro desse verso. É o que nós chamamos de métrica. O ritmo está relacionado à sonoridade, à melodia. A rima, gente, é a semelhança de sons no final de cada verso ou no interior. Essa semelhança de sons nós podemos encontrar através das consoantes e das vogais, né? Que são vogais parecidas ou consoantes parecidas, com sons parecidos. Aí nós temos então a rima. A literação é a sequência de consoantes dentro de um verso. Se eu escrevo um verso e coloco fada, cada, empada, eu tenho aí o som de D, uma sequência de Ds. Então eu tenho a literação. Quando eu tenho a sequência dentro de um verso, de uma sequência só de vogais,
de vogais iguais. Um exemplo, A. Eu escrevo muitas palavras com A. Água, alma, ala, e assim por diante. Eu tenho aí uma sequência. Essa sequência eu chamo de assonância. Então, esses recursos são utilizados, muitíssimos aí utilizados, pelos poetas, pelas poetisas e pelos compositores musicais, tá? Então, isso é tudo para dar um som, para dar uma melodia, para passar sentimento, né? Vamos às atividades? Em determinado momento do conto, o menino que escrevia versos, a personagem protagonista afirma: Isso que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho esse pedaço da vida, de vida. Então, ele diz aí, né, que o que ele faz não é escrever, é viver. Que ele tem esse pedaço de vida que é escrever, né? Então, como podemos perceber, gente, ao escrever, o eu lírico, aborda muito, não aborda apenas as suas dores, ele compartilha o sentimento, ele compartilha anseios na condição humana, compartilha afeto, né? Então, nesse sentido, um poema, uma canção, ele pode ter pode ter um papel não somente estético, né? Mas revela aí uma emancipação de quem escreve, uma emancipação intelectual, ou seja, o que é? Uma certa independência intelectual, certo? E acaba estimulando a presença da participação na vida pública, é uma forma de se colocar isso, na sociedade, escrever é uma forma de se manifestar, né? De alcançar o seu espaço. Então, muitas pessoas escrevem para isso. E para refletirmos um pouco mais sobre o assunto, vamos ler um poema de Mel Duarte, que é uma escritora, poetisa, slammer e produtora cultural paulistana que atua com literatura desde 2006. Então, essa autora aí desse poema, ela é uma slammer também, ela escreve com muita autenticidade, né? Slammer são pessoas que escrevem com muita força, com muita vontade de se manifestar, ok? Vamos ver, minha condição. Esse poema de Mel Duarte, gente, é um poema que traz aí versos brancos, que não possui rima. Se vocês observarem, não possui rima aí, ó. No final de cada verso não tem semelhança de sons, de palavras, de sons aí com palavras com sons iguais, né? Ou semelhantes. E também nós não temos aí a presença de, se a gente for fazer um escandimento dos versos, nós não temos aí quantidades iguais de sílabas poéticas. Então, são versos livres. Nós chamamos de versos livres, quando não tem essa medida correta, medida certa de versos, tá? De sílabas poéticas. Então, vamos ler. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos, para expurgar pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois, cada palavra é um atestado da minha condição de poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança, que me permite o papel e a caneta. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Escrevo se adoeço e escrevendo me curo. E você? Para que escreve? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Então, ela faz uma pergunta aí, né? Ela acaba no seu poema aí fazendo uma pergunta. Para que você escreve, né? Para onde você escorre? Para onde você quer colocar os seus sentimentos? Com quem você quer falar? Né? Então, todos nós temos aí sentimentos, né, gente? E temos de ter um lugar de fala na sociedade, de colocar as nossas opiniões. Então, ela faz essa pergunta aí. Agora que você já leu o poema de Mel Duarte, vamos responder as questões.
O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias de sentimento, mas também por meio de emprego de versos e de recursos musicais, que é a sonoridade, o ritmo das palavras, as palavras com sentido conotativo. Isso aí já foi dito lá, né? No poema lido, qual é a temática abordada? Qual é o tema, gente, desse poema que nós lemos, de Mel Duarte? Que tema que vocês acham que o eu lírico, né, que a escritora está abordando? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Eu lírico, gente, nós chamamos de eu lírico, é quem escreve poema. Quem escreve qualquer outro texto, nós chamamos de autor, né? Mas quando se trata de poema, nós chamamos de eu lírico. Então, mesmo sendo aí uma mulher, nós chamamos de eu lírico. Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Ela trata de um assunto aí nesse poema, e aí vocês vão ver se há uma relação desse assunto com essa mulher que escreve, tá? Com esse eu lírico. B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas. Essa expressão, gente, é conotativa, né? Eu não escrevo para incendiar, para botar fogo, para acender fogo nas casas, não. Então, essa expressão que ela coloca é conotativa. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Outra expressão aí. O que seria acender faíscas aos olhos de quem me lê? Seria despertar, né, gente? Despertar algo. Fazer com que as pessoas consiga compreender a vida, o sentido das coisas, né? Fazer com que as pessoas acordem para algum sentimento ou para algum alerta aí, né? Ela faz um chamado aí. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa. É isso aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Tá? Então, quando há a presença de uma expressão conotativa, há várias interpretações. Eu posso interpretar de uma forma e você que está me ouvindo, um outro, pode interpretar de uma outra forma, acender faíscas. Porque o sentido conotativo, ele não é comum, não traz um sentido único comum a todos. O sentido conotativo traz várias interpretações, certo? Que figura de linguagem está presente nesses versos, gente? Então, vocês percebem aí que quando ela escreve, ela usa bastante aí uma figura muito interessante, que eu já até falei, né? Que pode ser até a metáfora, vocês vão analisar aí diferente, se há uma diferença do que eu tô falando ou não, né? Porque o sentido metafórico, ele utiliza o sentido conotativo, ou seja, aquilo que está fora da realidade das palavras. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem denotativa? Será que lá dentro do poema dela tem uma linguagem que traz as palavras no seu sentido real, gente? Ou ela só escreve no sentido figurado? Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Então, vocês vão colocar lá. Para justificar a sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. Então, vocês vão lá no poema e vão trazer um verso, uma expressão aí que traz as palavras escritas no sentido real, sentido lógico e verdadeiro, sem ser o sentido conotativo. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, poesia que fala de poesia, da sua função e do poeta, um filme que trata de arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, ou um pintor que desenha a cena em que ele está inserindo, dizemos que está presente aí a função metalinguística. Vocês já viram muito, né, o ano passado. Eu tenho certeza que no nono ano também vocês viram a função metalinguística. Quando nós utilizamos a função metalinguística, é uma função da linguagem que nós utilizamos quando se fala da própria linguagem, né? Quando eu utilizo a fala, neste momento que eu estou falando, eu posso explicar o que é a fala, o que é falar. E quando eu utilizo a fala para explicar o que é falar, ocorre aí a função metalinguística. Então, quando o poeta está escrevendo e ele fala da poesia, está ocorrendo aí a função metalinguística. Quando o pintor desenha, ele está desenhando algo que fala sobre o desenho.
O que é o desenho? O desenho é nada mais do que jogar tinta no papel ou na tela. Então, está ocorrendo aí a função metalinguística, é a arte sobre a arte, tá? É quando eu falo da escrita, escrevendo. Quando eu falo do canto, cantando. E assim por diante. Após a releitura do poema Minha Condição, que é da autora aí, né? Nós acabamos de ver, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Então, vocês vão ver aí que nesse poema aí, dessa escritora, que eu até esqueci o nome, que é Mel, né? Mel Duarte. Vocês vão ver se há presença aí de metalinguagem, né, gente? E vocês vão comprovar, vocês vão transcrever essa função aí, onde aparece essa função. Com certeza ela utiliza. 3. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? Então, quando ela coloca não escrevo para governar um povo, ou seja, para dizer o que se deve fazer, o que é que se deve o que é que se deve seguir, né? Ela não impõe uma lei, né? Ela diz assim, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Então, ela está querendo dizer que ela utiliza a voz para passar uma mensagem, para propagar, para ter ali o seu espaço, sua condição de fala. Então, qual é o sentido desses versos no contexto do poema? O que você interpreta aí? Qual o papel da poesia na vida da Mel Duarte? Ou na vida das pessoas, tá? 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós, nos questionando. E você? Para que escreve? Use o espaço a seguir para responder essa questão. Você já escreveu algum verso? Você já utilizou suas palavras aí num diário? Vocês que estão participando, gente, os alunos que estão participando do projeto de vida têm um portfólio, né, que é o diário de bordo. Então, com certeza vocês já escreveram aí sobre os sentimentos, sobre os seus sonhos, sobre suas vontades. E aí vocês vão colocar aí para que vocês escrevem, por que vocês escrevem, né? O que você sente na hora de escrever? Qual o objetivo da sua escrita, tá? Então vocês vão colocar aí. Após ler o poema, podemos afirmar que o eu lírico, ou seja, a pessoa que escreve, né? Podemos afirmar que o eu lírico escreve com o propósito de revolucionar seu próprio cotidiano e de outras pessoas para acreditar nas palavras enquanto ferramenta de transformação social. O eu lírico escreve quando escreve, né, busca na história desvelar outros prismas da representação da mulher negra. O eu lírico escreve para representar a imagem de uma busca pela identidade racial, pela consciência racial que o cabelo pode trazer, ou protagoniza o lugar de fala da mulher, que em muitas situações é condicionada a uma posição de subalternidade. O eu lírico faz o resgate ancestral de um espaço democrático da fala. Então, vocês vão marcar a alternativa aí, que nós podemos encontrar, né, quando nós percebemos que o eu lírico escreve, como ele escreve, com que objetivo ele escreve, o que o eu lírico está tentando fazer, né? O que ele está tentando fazer? Está em uma dessas alternativas aí. Ele afirma o que? Reivindica o que? Manifesta o que, tá? Então, vocês têm as referências aí, gente. Vocês podem buscar essas referências para se inteirar melhor do assunto que é poema, tá? E aí, gente, pode reler, fazer uma releitura deste poema de Mel Duarte aí, que é um poema muito bonito, né? Vocês viram aí bem forte, bastante significativo, tá? Fique com Deus e até a próxima.